A gente vai conversando. Sai daí não, vocês, por favor. Melhorou para ler? Como é que tá? Tá bom. Tá bom? Que aí, hoje, galera, nós temos proposta, certo? Então eu preciso que... Eu até falei pro Dieguito, se ele estiver me ouvindo, perdão, falei para ele que eu ia mandar os materiais para ele, não mandei, esqueci, tá? Mas termina essas aulas agora, 12h40, eu envio todas as propostas para vocês entregarem na data que a escola passar para vocês, certo? Então, hoje, só lembrando, reforçando, hoje nós vamos ter proposta para entregar semana que vem. Vou explicar essa proposta para vocês, certo? Começo da aula é a explicação dessa proposta, beleza? Para a gente continuar aqui a conversa, vocês lembram desse modelo de carta aqui? Que nós vimos semana passada, nós trabalhamos ele todo, ou ficou faltando alguma coisa? É a carta de quê mesmo? Carta. Essa é a carta argumentativa. Nós começamos a carta argumentativa. Ó, vamos só lembrar aqui, ó, galera. Os slides são esse aqui, ó. Carta de leitor, carta de despedida, filminho. Lembra do filminho? Sim. Lembra? Sim, lembro. Vocês fizeram aquele esqueminha no caderno de carta, cabeçalho. Caso você tenha que pular uma linha, você vai pular a linha do cabeçalho para o vocativo. Em vestibulares, normalmente, você não pula essa linha. Você pode, muitas vezes, começar do vocativo. Vocativo, prezado senhor, querido fulano, vírgula, introdução. Pode até apresentar núcleos de tese, como acontece com esse modelo de carta aqui. Lembra? Desenvolve um núcleo no D1, desenvolve outro núcleo no D2. Lembra disso? Foi isso mesmo? Ou não? Ou quer que volte em alguma parte? Como é que está isso aí? Agora vocês vão falar. Tudo? Repete de novo a parte que você falou, que coloca uma tese no D1 e depois no D2. Aí, ó, nós vamos aqui. Então, beleza. Fechamos, né? Começamos a aula agora, então. Beleza? Bom dia. Vamos começar desse ponto, então, ó, galera. A proposta que vocês vão ter é uma proposta só de carta. Não tem outra possibilidade, certinho? Só carta que vocês vão poder fazer dessa vez. Beleza? Aí eu vou pegar essa aula quase que toda só para explicar para vocês a proposta. Beleza? Para fazer a carta, nós vamos pegar essa aqui de modelo, ó, e nós vamos pensar de que forma. Eu vou fazer a argumentação do Enem, beleza? E vou trabalhar essa argumentação do Enem com o caracterizador da carta, que é a interlocução. Por enquanto, tudo bem? Alguém não entendeu? 5 segundos. Tudo bem. Tudo bem, massa? Então, beleza. Para eu fazer carta, eu vou juntar 2 conteúdos. O processo argumentativo e estrutural do Enem, para fazer a carta argumentativa. Enem é texto argumentativo. E vou juntar com essa questão argumentativa, com esse processo de argumentação, o que caracteriza a carta, que é a interlocução. O eu, como remetente, e o tu, o outro que eu vou conhecer a partir da proposta, que é o destinatário, certo? Ou o eu, que é o emissor, e o tu, que é o receptor da mensagem. Alguém não entendeu isso também? 5 segundos. De boa. De boa. Agora, vamos ver nessa carta aqui rapidamente, para eu entrar na proposta logo, certo? Eu não quero passar muito de 45 minutos de aula para não ficar muito maçante. A aula, assim, videoaula, é mais chato do que aula presencial, então nós vamos reduzir aí uns 5 minutinhos o tamanho da aula, certo? Então, vamos bem espaçadinho, bem certinho, para a gente não perder tempo. Mostro. Vocativo, então, igual eu mostrei para vocês. Aí vem. O senhor e eu podemos afirmar. E isso aqui é o que eu vou colocar quando eu vou fazer carta. Beleza? O que é o repertório que ele apresenta aqui? A violência em Uberlândia atingiu proporções caóticas. Então, percebe que eu posso
dividir a frase entre a parte que caracteriza a carta e a parte que trabalha com a informação necessária para desenvolver um texto argumentativo. Clarinho, clarinho? Esse Tudo bem? trem, depois está escrito o senhor e eu, ele já é o tema que vai ser tratado na carta. Isso já é uma coisa que caracteriza, isso já caracteriza a carta. O Não, senhor, eu sei, mas eu tô falando depois disso, quando tá escrito lá do trem da segurança e a violência está burlando em proporções caóticas. Esse já é, tipo, o tema que vai se tratar? exatamente. Então, imagina que esse cara chegou na proposta e o tema era violência urbana em Uberlândia. A parte relacionada aí, proposta, produza uma carta. Parte relacionada à carta, conforme você disse, o senhor e eu. Parte que vai tratar o tema, a violência. Aí vamos supor que a gente mudasse de tema, que o tema fosse, vamos pensar um tema aqui bem diferente, aborto. Aí eu venho. Tema, aborto no Brasil. Proposta, faça uma carta. Caracterizador da carta. O senhor e eu podemos afirmar com segurança que o aborto no Brasil, o debate sobre o aborto no Brasil atingiu um nível de importância que impede que a sociedade fuja de discutir tal questão. Sacou? Entendeu como é que você pensa? A adequação ao gênero carta e desenvolvimento de um texto argumentativo, aí você junta os dois a partir do conhecimento que você tem. Tudo ok? Alguma dúvida? 5 segundos. Tudo certo. Massa demais, então. Povo, então aqui continua. Ó. Para chegar a tal conclusão, não é necessário recorrer a estatísticas. Aí o que nós frisamos naquele momento, quando eu li pela primeira vez esse texto com vocês? Se eu estivesse fazendo um texto Enem, eu estaria recorrendo à estatística, eu deveria recorrer a estatísticas, certo? Como é uma carta, aí lembra disso, deve estar anotado no esquema de vocês aí, como é uma carta, eu vou fazer, então, o uso, se eu quiser, do argumento de senso comum. Olha lá fora e vamos ver de qual que é. Sacou o movimento? Beleza? Então, eu posso reduzir um pouco a importância da fonte da informação na carta, porque ela tem uma pessoalidade maior, ela trabalha com uma intimidade maior entre os interlocutores. Belezinha? Vai lá. Dúvidas? 5 segundos. Massa, galera. Então, para frente, ó. Como que eu posso entender isso como texto só argumentativo? Repertório introdutório, repertório-chave, problematização. Pessoalmente, a gravidade da situação. Sairmos às ruas, percebemos a gravidade da situação. Então, a violência já é um problema, então ele é mais fácil de problematizar, né? Se a violência aumenta, já é um problema. Se a violência existe, já é um problema. Então, não é um tema difícil, né? Mas não acredito que esse quadro seja irremediável. Você pode pegar essa estrutura aqui, pessoal, ó, e marcar essa estrutura para você pôr a tese na carta sem errar, sacou? Então, num determinado momento, eu vou colocar uma conjunção, ou explicativa, só um minuto, ou adversativa, e vou colocar a minha tese. Vou marcar a minha tese por acredito, sem problema nenhum. Então, dessa forma, acredito que o aborto deve ser o quanto antes legalizado na sociedade brasileira. Assim, eu tenho certeza que o isolamento social para esse momento é fundamental no combate à pandemia coronavírus. Ou, sendo assim, é inegável que a arte e os artistas encontram formas de superar os momentos de crise e manter sua atividade cultural. Sacou? Que seria uma tese para o tema de hoje. Tudo bem, então, monstros? Não, acho que não tem nada a ver. Acho que esse é outro tema. Bom, vamos lá. 5 segundos. Sem problema. Ô, Daniel, qual que é a tese dele nesse texto? Aqui, ó, marcada por
Não acredito. Tá vendo que se eu acredito que esse quadro seja irremediável, qual que é a tese dele para o problema da Ele violência? acredita que pode resolver o problema da violência. Ele acredita que pode resolver o problema da violência, exatamente. Aí eu acho que na semana passada eu ainda brinquei assim, falei, se fosse eu escrever na carta, por exemplo, a minha tese seria, porém, eu não acredito que a violência seja remediável. Acho que não tem solução. Sacou o movimento? Aí ele apresentou a tese e qual que é os argumentos que ele vai desenvolver, tipo, Então, se as nossas autoridades seguirem alguns exemplos nacionais, D1, exemplo nacional, e internacional, D2, exemplo internacional. Aí ele retoma a tese, reforça a tese. Ó. Aí ele meio que conclui, assim, não é? Exatamente. Não é nem bem uma resposta, como que é? Uma intervenção sintética, alguma coisa assim, para concluir. É exatamente isso. Não é nem alguma coisa assim. Tudo que você falou como se fosse dúvida é exatamente isso. Sacou? Aqui ele conclui a introdução dele com essa frase. Tenho certeza. Então, é realmente a conclusão do parágrafo, que é a tese dele. Certeza de que poderemos ter mais tranquilidade. O que é ter mais tranquilidade? É resolver o problema da violência, que é o que ele acredita ser possível. D1, exemplo nacional. D2, exemplo internacional. E é realmente intervencionista. Por quê? Se tal coisa for feita, a gente... Se tal coisa for feita, a gente resolve o problema da violência. Então, é uma intervenção. É necessário fazer tal coisa para resolver o problema. Ok? 5 segundos. Ok. Beleza? Agora, ó. D1, vamos lá. Exemplo nacional. Um bom modelo de ação a ser considerado é o adotado em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Desenvolve. Vigário Geral, Rio de Janeiro. Os gatos estão quebrando tudo aqui. Né? Vigário Geral, Rio de Janeiro, exemplo nacional. Concorda que está coerente? Fechou? Ó. Depois. Ele sabia dessa informação ou ele pegou dos textos motivadores? Cara, eu acho que ele sabia dessa informação, mas eu não sei te falar com certeza, viu, cara? Porque esse texto aqui, ele é bem antigo, sacou? Uhum. Então, eu não lembro mais da proposta. Eu trabalho ele já faz muito tempo. E aí, como eu pego só o texto, eu não lembro mais de como estava a proposta, sacou? Mas vamos lá. No caso de vocês têm uma coletânea muito densa. Se vocês quiserem ficar usando apenas informação da coletânea, se elas estiverem bem relacionadas, não tem problema se eu usar só da coletânea. Aí, sobre isso, anota aí todo mundo, por favor, anota aí. Ó. Uso de coletânea. 2 pontos. Ei, peraí. Aí você vai colocar uma lá embaixo e vai colocar assim, ó. No momento informativo da argumentação, relacionar, no mínimo, 2 textos da coletânea. Repetindo, no momento informativo da argumentação, relacionar ao menos 2 informações da coletânea. Alguém ainda está escrevendo? Por favor. Repete? Quer que repete? Sim, por favor. Ó. Então, uso da coletânea nos momentos informativos da argumentação, relacionar ao menos 2 informações da coletânea. Passou? Foi? Sim.
Oi. Ó, Oi. então, galera, ó, vamos lá. Parágrafo argumentativo, certo? É o que vai desenvolver o núcleo de tese, beleza? Esse parágrafo tem, no mínimo, 3 partes. O tópico frasal, a sustentação do tópico frasal, que a gente também chama de informação probatória, e a conclusão da ideia do parágrafo. Ok? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? 5 segundos. Explica de novo isso aí que você falou. Então, vamos lá. Ó. Meu tema sendo, por exemplo, aborto. Tese. O aborto tem que ser legalizado. Tese, lá na introdução. Não perde para não vacilar, hein? Tese lá na introdução. O aborto tem que ser legalizado. Por quê o aborto tem que ser legalizado? É o argumento que eu vou desenvolver, certinho? Porque ele preserva a vida das mulheres. Percebe que eu tenho tese. Legalizar o aborto. Esse aí é o argumento que você vai desenvolver. O que eu vou desenvolver, o argumento. Evita a morte de mulheres. Aí agora eu vou fazer o argumento. 3 partes, não é? Então, primeira parte, a parte da opinião, o tópico frasal. Primeiramente, é importante destacar que muitas mulheres morrem no Brasil devido à proibição da prática abortiva em hospitais mais fiscalizados, responsáveis, dentro da gestão pública. Aí, beleza, ó. Então, minha opinião. Prova da minha opinião. Isso pode ser comprovado por uma recente reportagem do Fantástico, jornal televisivo da Rede Globo, que apresenta que 80% das mortes entre adolescentes grávidas acontece devido ao aborto clandestino. Olha a informação. Essa informação aqui eu posso tirar do texto motivador. Não precisa ser de fora. Só que eu vou trabalhar essa informação nesse momento do argumento relacionada com outra informação da coletânea. Aí eu não preciso pegar informação externa. Resumindo... Mas você vai pegar 2 informações e colocar no mesmo parágrafo e relacionar as duas? Relacionar as duas. Aí o que você tem que prestar atenção? Ler direitinho a coletânea e ver quais informações da coletânea são possíveis de serem relacionadas para facilitar seu serviço, entendeu? Aí no segundo parágrafo, desenvolvimento, pode aí colocar a mesma coisa, tipo, aí você vai desenvolver um outro núcleo da tese, juntar as 2 informações e desenvolver. Outras 2 informações relacionadas a esse outro, né? Ok, beleza, fechou. Aí tá, né? Beleza. Aí, então, possibilidades agora de argumentação nesses gêneros que nós estamos fazendo agora. Quando chegar o Enem, nós vamos mudar um pouquinho isso aí. Então, eu pego 2 informações da coletânea e relaciono. Primeiro modelo. Segundo modelo, eu pego uma informação externa relacionada ao texto da coletânea. Sacou o movimento? Como assim, segundo modelo? A estrutura do argumento está lá, né? Tópico frasal, informação, conclui, não é? Primeiro modelo, tópico frasal, informação 1 da coletânea, informação 2 da coletânea relacionado, acabou. Só uso a coletânea. Ok? Aí agora, como você pode fazer também? Esse aí é o D2? Tanto faz. Modelo de argumentação. Você pode colocar pode trocar também, né? Colocar esse aí. Do jeito que você quiser. Aí, ó, um outro modelo. Eu li a coletânea e achei uma informação externa. Lembrei de uma informação tipo essa aqui, de Vigário Geral no Rio de Janeiro, ó, certo? O que eu posso fazer que é mais fácil até, se eu tenho a informação? Eu coloco o tópico frasal, eu coloco a informação que eu lembrei, só ela, e concluo. Aí eu posso usar uma informação só, desde que ela seja de fora da coletânea. Quando é de fora da coletânea, você pode usar uma informação. Pode usar só uma. Quiser fazer tipo uma referência histórica ou de algum livro, é informação externa. É informação externa também. Aí você só pode basear o seu parágrafo com base nessa informação. Uma informação sustenta a ideia de um parágrafo. Tô falando isso. Exatamente isso que você perguntou, né? Então, exatamente. Isso aí, certinho. Tudo Aí bem? pode ser desses 2 jeitos. Ou você traz uma informação externa
Ou pega as duas informações do texto e coloca junto, tipo, encaixa ela. Aí, para finalizar, o que você vai colocar agora? A interlocução. Aí, fechou, você fez uma carta. Conversa com o cara, né, da carta. Aí, beleza. Ouve, então tá, ó. Aí conversa com o cara. Beleza. Agora vamos lá. Essa parte básica tá entendida para a gente pegar a proposta agora? Ou tem alguma dúvida? Vai lá, vou dar 15 segundos para vocês agora, para a gente passar para outra fase da aula. Agora eu entendi, bem tranquilo. Tá, alguém fez alguma pergunta? Só a pessoa que quer perguntar fala agora, vamos ver. A conclusão. Não entendi muito. Conclusão. Desenvolveu o exemplo nacional, desenvolveu o exemplo internacional em 2 parágrafos, lembra disso, ó. Combater o narcotráfico e o desemprego não basta, blá, blá, blá. Aí vem aqui, ó. Olha a estrutura para você usar na conclusão que funciona. Vamos lá. Primeiro ponto, anota aí. Carta argumentativa não é necessário proposta de intervenção. Peraí. Beleza? Você não precisa intervir. Pode ser a conclusão normal do artigo ou do editorial. Então, vamos lá. Não é necessário proposta de intervenção. Daniel, Oi? os que eu vou falar com o cara vai ser só no primeiro parágrafo e no último, que é na conclusão? Não, você pode fazer o seguinte, ó. Fala com ele, chama a atenção dele uma vez em cada parágrafo, certo? O senhor e eu podemos concordar. Por exemplo, como ele poderia ter feito aqui, ó. Mas, vírgula, nós sabemos que combater somente o narcotráfico e o... Sacou? Aí eu já coloco uma interlocução no parágrafo aqui também, entendeu? Entendeu? Então, tenta manter essa interlocução para o seu corretor deixar bem claro na cabeça dele que você está usando interlocução, que você está marcando a carta. Que você conhece... Essa interlocução em todo início de parágrafo, então? É interessante, porque no início do parágrafo da carta argumentativa, você vai colocar o seu argumento. É o melhor momento para você colocar. Porque no final já vai fechar, tipo... Já vai fechar, exatamente. Então é melhor... O que é o mais importante? É a hora que você fala assim, ó, não. Tipo assim, nós estamos aqui brigando sobre um assunto, eu e você aqui, ó. Eu falo assim, não, mas ó, quando eu vou argumentar que eu quero que você pense, eu falo assim, ó, mas olha só, você tem que perceber também que esse tipo de articulação, não, é porque você não sabe que, e aí eu lanço a informação, é importante que você perceba, você tem que ver que, ou você não percebe, sacou? Esse tipo de estrutura chama a atenção do interlocutor para o argumento que eu vou usar. Então, tipo assim, eu estou brigando com meu pai e com a minha mãe lá na chácara deles lá, sobre política, aí eu falo assim, não, mas vocês dois sabem muito bem, aí eu chamei a atenção dos dois, que a campanha do Bolsonaro foi feita em cima de discurso de ódio, de morte das pessoas. Então, tipo assim, na hora que eu quero jogar o trem na cara, esculachar, vocês dois sabem muito bem. Então, tipo assim, é uma ênfase interessante criada pelo processo de interlocução. Tudo bem? Fechou? Ó, conclusão, então. Ó, pô, percebe essa estrutura agora para você concluir. Convenhamos, senhor editor. Beleza? Convenhamos, eu e você. Então, na hora que você tem a proposta, que você sabe quem são as partes e tal, aquela coisa de você começar a conclusão por portanto, sacou? Pode, de repente, ser substituído por convenhamos, senhor fulano, e chama a atenção do cara de novo. Interlocução novamente. Agora, presta atenção no conteúdo. Ó. Faltam vontade e ação políticas. Galera, ó, interlocução, né? Chamou o cara. Faltam vontade e ação política. Vamos ver aqui uma coisa? Ó. Se liga.
Qual que é a tese do cara? Presta atenção aí, todo mundo, para de vacilar. Ó. Qual que é a tese do cara? Se as nossas autoridades seguirem exemplos nacionais e internacionais. Então, esse quadro pode ser remediável se as nossas autoridades seguirem exemplos. Conclusão. Faltam vontade e ação política. Nossas autoridades devem seguir determinados exemplos. Falta vontade e ação política. Não é compatível? Não está relacionado à mesma ideia? Quem não entendeu? Tipo, ele voltou lá na tese, não, na argumentação dele. Aí, tipo, ele vai concluir o que ele fez, na verdade, no primeiro desenvolvimento, né? Porque ele desenvolveu isso. Exatamente, exatamente. O que ele colocou na tese? A tese e os núcleos. O que ele retomou na conclusão dessa vez? Os núcleos. Sacou? Já não é tempo de as nossas autoridades se espelharem em bons modelos? Olha a pergunta retórica na conclusão. Percebe que a pergunta não espera uma resposta. A pergunta já orienta para uma resposta. As nossas autoridades devem se espelhar em bons modelos. Mesma coisa, os exemplos das nossas autoridades devem seguir exemplos. As iniciativas mencionadas foram somente 2 das várias. Voltou de novo, ó. 2 das várias para mitigar o problema da violência em Uberlândia, que tem assustado a todos. Espero que o senhor publique esta carta como forma de exteriorizar o protesto e as propostas deste leitor, que, como todos os uberlandenses, deseja viver tranquilamente em nossa cidade. Aí ele atenciosamente me despeço. Aí que Tá falando com um editor? Editor de um jornal que ele está falando. Tranquilo? O que ele faz? E as propostas deste leitor? Deste leitor seria o quê? Ele, né? A pessoa que está escrevendo a carta, que é leitor do jornal. Isso. Eu sou o leitor da carta, do seu jornal, e este leitor gostaria que vocês publicassem essa carta como forma de mostrar o meu protesto no jornal de vocês. Aí, então, tipo, ele pegou... na verdade, que ele fez o quê? Só uma proposta de conclusão, né? Porque era seguir os modelos que retomam os 2 parágrafos, não seria? Exatamente. Exato, só isso. Então, botou uma frase de efeito no final, que seria para publicar o coisa. Exatamente. Agora, bora lá. Ó. Esse é o modelo que você tem, certo? Que todos vocês têm. A proposta de vocês, galera, é impossível de ler, né? Reage aí de alguma forma. A proposta está aqui, ó. Carta de Eu não leitor. tô conseguindo ler, não. Peraí, então. Vou dar uma corrigida aqui no slide. Dois minutinhos, galera. Não vai ficar bonito, tá? Vocês estão acostumados só com um slide bonito. Dessa vez não vai ficar bonito. Mas eu espero que vocês consigam ler.
Pronto, vamos ver, hein, galera? E aí, melhorou? Reage aí, pô. Melhorou muita coisa, não. Não, o pior que é isso? Somos que- uma civilização Eu não dedicada. tô entendendo nada. Somos uma civilização dedicada a gerar lixo, é isso mesmo. Peraí, deixa eu chegar mais perto aqui. Minha Nossa Senhora. Melhorou mais um pouquinho ou nada? Somos uma civilização dedicada a gerar lixo. Não há mais espaço para depositar vivas. Dá pra ler agora, galera? Esse aí é a proposta? Isso aqui é a proposta, ó. Ó, a proposta é isso aqui, ó. Primeira parte, segunda parte, terceira parte e aí a proposta, ó. Entendeu? Eu tô vendo pelo celular, só que pelo celular não tá dando pra enxergar, não, o que tá É escrito. mesmo? Galera, porque se eu for fazer aqui, vamos ver, peraí, aguenta a mão aí, vamos ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Peraí, só um pouquinho, hein, povo. Tem que ser desse jeito aqui, só que vai demorar pra caralho. Beleza. Vamos ver aqui. Certo? Acho que agora vai, hein, galera? Pronto. Deixei um texto de fora para a gente ganhar, galera. Deixei o texto 5 de fora. Certo? Aí, se der tempo, a gente volta nele, para a gente ver esses aqui. Então, ó, bora lá. Sua proposta, então, está aqui, ó. Ó. Nós não vamos ler aqui, não, tá? Nós só vou colocar aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é uma carta argumentativa modelo universidades, aí, UEG e tal. Universidades da fora aí, certo? Aspectos gerais do tema. O que a proposta te fala em âmbito geral, para você começar seu planejamento, certo? Ó, a sofisticação dos meios de produção cada vez mais velozes e variados criou uma lógica de consumo intenso e com alto grau de descartabilidade. O resultado disso é o acúmulo de uma grande quantidade de lixo. A esse respeito, leia a coletânea. Seu texto, sua proposta vai falar de quê, então? Pessoal, disso aqui, ó. Aí aqui, agora ficou assim, tá? Agora dá para ler, né? Agora tá bem melhor. É melhor, Sim. né? Então, vamos primeiro para a proposta, então, ó. Se liga, ó. Já vai Eu não ter consigo ler.
Cara, eu não consigo fazer melhor que isso, não, brother. Sinto muito, viu, velho? Agora tá ótimo. Sou eu, Porque- Daniel. Tô zoando. Ah, seu filho do Maia. Ó. Uma puta, viu, velho? Silencia o Coringa aí, tá? Por favor. Só o Coringa que é para silenciar. O resto da galera que tá domesticada pode continuar falando. Pô, olha só. Primeira parte, então. A carta de leitor é um gênero textual comumente argumentativo que circula em jornais e revistas. Seu objetivo é emitir um parecer de leitor sobre matérias e opiniões diversas publicadas nesses meios de comunicação. Então, o que é a carta argumentativa está te explicando aqui, certinho? Que tem um parágrafo, ó, só que acabou que quando eu fui fazer aqui nas pressas, ficou tudo junto. Presta atenção que aqui está a proposta, ó, moços. Ó. Aqui é onde você vai fazer o texto, ó, seres humanos. Ó. Considerando a definição desse gênero textual, que você já conhece, que você já tem modelo, a leitura da coletânea e ainda suas experiências pessoais, então olha o que a proposta está te falando. Vai ser levado em consideração enquanto informação a leitura da coletânea e as suas experiências pessoais. Percebe que eu não estou pedindo para você colocar estudo, reportagem, coisa do tipo. A experiência pessoal ela pode ser um relato fictício, certo? Que seja interessante para o seu processo de argumentação. Ó. Escreva uma carta de leitor a um jornal ou revista de circulação nacional. Então, não importa se é jornal ou revista, mas não tem nome. Não inventa o nome, então. Emitindo seu ponto de vista contrário, favorável ou outro que transcenda esses posicionamentos a respeito da discussão exposta no texto 5, que foi exatamente o que eu não coloquei no material, beleza ou não? Ao concluir sua carta, não assine e subscreva com expressão um leitor ou uma leitora, beleza? Aí calma aí, que eu vou... A gente vai inventar um relato. A gente vai inventar o quê, Jesus? Você vai fingir ser o leitor de um jornal, beleza? E você, leitor do jornal, leu esse texto aqui, ó, seres humanos. Ó. Calma aí. Aí você, leitor do jornal, leu esse texto aqui, ó. Certo? Ó. E aí, dá para ler, Luciano, seu corpo? Ó. Recentemente, entrou em vigor o Plano Nacional de Resíduos Sólidos como uma forma de incentivar a reciclagem de todo tipo de lixo, ou de casa, das ruas, da indústria e do comércio. Mas 8 em cada 10 municípios brasileiros ainda não têm programa de coleta seletiva e os que têm poderiam reciclar muito mais do que fazem hoje. Aí vem os dados. Os brasileiros jogam fora 76 milhões de toneladas de lixo, 30% poderiam ser reaproveitados, mas só 3% vão para a reciclagem. Em 10 anos, o número de municípios que implantaram programas de reciclagem aumentou de 81 para mais de 900, mas isso não representa nem 20% das cidades. Curitiba é a capital com o melhor programa de reciclagem. Das mais de 15 mil toneladas diárias, 110 têm potencial para reciclagem e quase 70% são reaproveitadas. Mas a reciclagem no Brasil ainda está engatinhando. Então, beleza. Esse é o texto que você vai responder, certo? E aí, peraí. O que o texto está dizendo, seres humanos? Bora lá, ó. Considerando a definição desse gênero, escreva uma carta para a revista do texto. Qual que é a revista? Produzida reciclada, disponível no Jornal Hoje. Você vai mandar uma mensagem, então, para o Jornal Hoje.
Pode crer ou não? Aí vamos aqui, ó. Essa carta para o jornal, você vai falar sobre o quê? Leitor ou jornal de revista, circulação nacional, emitindo seu ponto de vista contrário, então. O Brasil recicla pouco realmente e deveria reciclar mais? Ou o Brasil recicla de acordo com o que ele consegue reciclar? O Brasil recicla de acordo com a estrutura que o Brasil tem para fazer essa reciclagem? Apesar do Brasil reciclar pouco, ele está entre os países que mais recicla, mesmo assim. Tem países desenvolvidos que são piores do que nós. Então, você concorda com o texto, discorda do texto, ou você tem uma posição para além daquele texto lá, que Ô, vai além. Daniel, Oi? é pra gente se basear a carta só no texto 5? Não. Aí tá. Aí a sua argumentação, ela pode, por exemplo, ó, relacionar o conteúdo desse texto com outro conteúdo, mas assim, o texto 5 está dizendo, basicamente, que o Brasil tem um potencial de reciclagem muito grande e que não é aproveitado, ou que está sendo aproveitado mal. Aí eu tenho que ver se eu concordo com o que está escrito no texto 5 ou se eu não concordo. E você não concorda, basicamente. Para você concordar ou discordar, você pode, por exemplo, sou uma civilização dedicada a gerar lixo. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu acho que o Brasil recicla pouco, mas é da sociedade humana não reciclar, e sim sujar, e sim se manter no meio da pocilga, do chiqueiro. Por quê? Porque somos uma civilização dedicada a gerar lixo. Você está vendo que eu posso manipular a minha tese a partir dos textos que eu tenho? Não há mais espaço para depositar resíduos, e a questão de onde colocá-los virou um enorme problema logístico. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, os resíduos especiais, a média de lixo domiciliar de cada brasileiro, de cerca de 1 quilo, é semelhante à de um europeu. Porém, nossas classes influentes geram muito lixo, enquanto as classes humildes geram pouquíssimo. É assim que se chega a uma média europeia. Algo está profundamente errado nisso, percebe? A gente gera, em média, 1 quilo de lixo por cidadão, o que é próximo ao europeu. Só que... 1 quilo de lixo por dia? Por dia para o brasileiro. Só que a classe média e a classe média alta gera tipo 5 quilos por pessoa, vamos supor. E a classe baixa gera 100 gramas. O que é o lixo? É o desperdício de alimento que você não consumiu, é a embalagem dos produtos que você consumiu. Então, percebe que gerar lixo está relacionado aqui nesse texto com o poder de consumo da sociedade. Quanto mais consumista, mais lixo ela gera, mais problema de resíduo sólido ela tem. Eu posso colocar, então, como um dos meus desenvolvimentos desigualdade social? Porque se você já tem, tipo, maior poder de compra, quem menos tiver, e aí isso vai gerar, tipo, um desperdício, né? Exatamente. Pode falar também, tipo, se eu quiser basear também, falar assim, da desigualdade social, pode também falar do lixo. Com certeza. Ó, olha o texto 1, vocês vão ter acesso a esse texto, certo? Em um ano, a população cresceu 1%, mas a produção de lixo cresceu 6%. A questão é que esse consumo, essa produção de lixo está relacionada a um aumento de consumo de algumas classes de pouquíssimas pessoas. Então, eu tenho um desgaste ambiental muito grande para favorecer um número pequeno de pessoas. Debate do texto 1. Debate do texto 2. Vivemos na civilização do desperdício. Olha uma coisa relacionada à outra. Ó. Uma vez que grande parte da indústria se voltou para a produção de coisas descartáveis. Veja o caso dos celulares, por exemplo. Produtos, tipo assim, as coisas elas têm data para vencer, tipo, porque tudo vai ser descartável. Aí, por isso que é na sociedade consumista, porque tudo tem uma data de funcionamento. É aquele negócio da obsolescência programada, não é? Exato. Isso que a Gabi está falando. Anota aí, inclusive, no texto 2, obsolescência programada. Com S, tá? Obsolescência, não é com cedilha, tá bom, pessoal? Obsolescência programada, beleza? Foi uma piada. Aí tá, ó. De boa, então, o texto 2, ó. Na verdade, o marketing moderno já desenvolveu até um conceito, a obsolescência programada.
que significa justamente criar coisas rapidamente. Outro aspecto que você pode trabalhar no texto. Beleza? Posso mudar o slide? Tipo, em questão disso, dá pra falar, tipo, de muitas coisas também relacionadas com lixo, de desigualdade social, essa coisa que eles tipo, descartáveis, todos os aparelhos, aí dá pra fazer, tipo, os desenvolvimentos, não dá? Exatamente. É exatamente esse ponto que eu queria que vocês prestassem atenção. Como que uma coletânea pode resolver sua vida numa hora de vestibular? Vocês viram que quando eu estava lendo só a proposta, vocês estavam tudo doido aí dentro da roupa? Nós estamos no segundo texto, tem 5, nós estamos no segundo, e vocês já estão clareando para como fazer a redação de vocês. É exatamente esse que é uma boa leitura de coletânea. É isso que eu queria que vocês percebessem, exatamente. Ó, próximo slide. Ó. Se você quiser que volte, você me fala. De cada tonelada de minério, é possível tirar 8 gramas de ouro. Da mesma quantidade de sucata eletrônica, se extraem 100 gramas do metal. Então, se eu for extrair o ouro da natureza, para cada 1 tonelada de terra, eu tiro 8 gramas de ouro. Se eu pegar 1 tonelada de sucata eletrônica, eu tiro 100 gramas de ouro. Eu tiro mais de 10 vezes mais. Vocês sabiam disso? Porque eu não sabia, não. Eu fiquei chocado quando eu vi isso aqui. E a preciosidade encontrada no lixo eletrônico, que tem boa parte enviada para a China e países da África, onde contaminam o solo e as águas com metais pesados, não se resume a essa joia. Celulares, baterias e laptops também contêm outros minerais valiosos, como prata e cobre. Então, beleza. Texto 2. Eu compro um celular, eu compro um computador, eu compro um relógio, eu compro uma lavadeira, eu compro qualquer produto eletrônico e descarto esse troço muito rápido por causa da obsolescência programada. Se é assim, o que eu poderia fazer? Reciclar todo esse lixo eletrônico, retirando toda essa riqueza que tem neles aqui. Se eu comparar só o ouro, é uma coisa absurda. Se eu comparar ouro junto com outros metais que eu posso reaproveitar, mais o plástico que eu posso reciclar, mais o alumínio contido em muitos desses objetos, eu reciclo praticamente o lixo inteiro. Sacou? Então, não é um levante contra a obsolescência programada. É um levante em favor da reciclagem, principalmente. Essa que é a questão. Beleza, povo? Último e muito simples, vamos ter que mudar o camarada. Sim, os nossos hábitos. Muito engraçado, né? Ô, Daniel, também dá para fazer uma relação com o aquecimento global, alguma coisa assim? Da Certeza. poluição? Aqui está a deixa. Ó. Certo? Tranquilamente. Entendeu qual que é o texto, então? Agora, relação com o aquecimento global, relação com o consumismo, relação com isso, com aquilo, desde que você planeje para produzir argumentos que estejam relacionados à resposta ao texto 5 e a coisa toda. Está bem tranquilo. Concorda? De boa? Tem que ser tudo em resposta ao texto 5. Ao texto 5. Concordo ou discordo? Como a fonte do texto 5 é Jornal Hoje, se você quiser facilitar a sua vida e já mandar a carta como um leitor do Jornal Hoje, tudo bem que já te facilita uma parte aí da produção, tá ok? Só que você não pode citar o nome do jornal, né? Na proposta não pede, mas lá na coletânea tem lá Jornal Hoje, não tem por que você não citar se a proposta está voltada para o texto 5, não tem, você não precisa também ficar se policiando muito para não citar, tá bom? É. Você não vai errar se você colocar, não. Povo, ok? Sim. Pega a proposta lá com o Dieguito mais tarde, ok? Já vou combinar isso aqui com ele. É isso aí. Até semana que vem, tá bom? Vamos ver se a gente consegue finalizar a carta semana que vem. Eu já vou deixar a redação Enem no jeito para a gente começar, tá bom? Tchau. Beijo para você. Valeu Tchau. demais. Viu?